Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler os capítulos 33 e 34 de Jó e vamos começar a ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos à leitura? Jó 33. Continuação da fala de Eliú. Aliás, praticamente o início, né? Porque aqui foi um preâmbulo no capítulo 32 e agora capítulo 33 ele começa efetivamente a sua fala. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Na verdade, você falou diante de mim, e eu ouvi o som das suas palavras, dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne, que se via, agora desaparece. Seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte, a sua vida se aproxima dos que trazem morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça à cova. Já achei um resgate para ele, então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta aos dias da sua juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Essa é a primeira fala de Eliú, confrontando aqui a posição de Jó. Ele o faz de maneira bem contundente, bem firme. Né? Ele fala que Deus retribui a justiça do homem, quando este se arrepende, ele restitui, né, aquilo que foi perdido. Enfim, ele fala várias coisas interessantes e importantes aqui. Mas vamos ver. Segunda fala de Eliú, capítulo 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer.
porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos. Pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer a injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem. No meio da noite, as pessoas são abaladas e passam. Os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios, à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver, se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois o seu pecado acrescenta, ou melhor, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Então, essa é a segunda fala de Eliú. Agora ele está falando na sequência. Primeira, segunda, depois a gente vai ler também a terceira. Ok? Agora vamos iniciar a leitura da carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o número 1. Muito bem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral.
Essa carta, a próxima, que é a segunda carta, e também a carta de Tito, são cartas pastorais, Timóteo, Timóteo e Tito. E por ser carta pastoral, obviamente, ele está se dirigindo a um pastor, Timóteo, um jovem pastor que precisaria receber instruções de como se conduzir no seu ministério. Então, uma carta muito proveitosa, especialmente para os pastores, para os líderes, mas certamente também muito proveitosa para toda a igreja, porque quando nós vemos uma instrução que não é diretamente para nós, assim, a gente percebe, a gente pode auxiliar aqueles que têm essas incumbências da maneira correta, né? E além de auxiliar aqueles que têm essas incumbências, essas responsabilidades, nós podemos orar por eles, né? E podemos também cobrar deles quando eles estão falhando nos seus compromissos básicos. Você entendeu o que eu quis dizer, então? Essa carta serve para os pastores, porque fala diretamente a eles, mas serve também para você que não é pastor, de modo que você possa auxiliar o seu pastor, orar pelo seu pastor e até mesmo cobrar o seu pastor daquilo que Deus espera dele. Está bem? Vamos à leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. O que Paulo está dizendo aqui é que ele encaminhou Timóteo para ser pastor em Éfeso, para que ele pudesse colocar em ordem algumas coisas ali na questão doutrinária. Por quê? Falsos mestres, pessoas que estavam ali preocupadas com muitas coisas inúteis, estavam ensinando a igreja, estavam trazendo ensino inútil, ensino perverso para aquela igreja. Então, Timóteo, como pastor, deveria colocar isto em ordem, deveria afastar aqueles que ensinavam outra doutrina, né? E preservar a questão do ensino da palavra, da doutrina, de modo correto naquela igreja. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ele fala da lei, né? O objetivo da lei, são estabelecidas leis não contra aqueles que fazem o bem, que andam de modo correto, mas contra aqueles que são transgressores e rebeldes, né? Ou seja, Paulo está encaminhando Timóteo para ser pastor em Éfeso, a fim de estabelecer ali regras, a fim de afastar os transgressores e rebeldes, ímpios e pecadores do ministério de ensino da igreja. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado
era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Então ele está se referindo aqui ao Paulo do passado. Né? Ele diz, o Senhor me fortaleceu, me considerou fiel, me designou para o ministério, mesmo eu sendo blasfemo, perseguidor, insolente, ele foi alcançado com a misericórdia de Deus. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou o principal dos pecadores, mas a graça do Senhor Deus transbordou sobre a minha vida. Nós somos cristãos, meus queridos, guardem isso, não porque nós nos achamos pessoas boas, mas porque temos certeza que somos maus. É por isso que nós somos cristãos. Que temos certeza que somos maus e que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. É isso que te faz um cristão. Se você, por alguma razão, acha que você é uma pessoa boa o bastante, para merecer algo da parte de Deus, você não é um cristão. Veja aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Ele fala, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e eu sou o principal. Ele não veio para gente que acha que é boa o bastante. Ele veio para pessoas que reconhecem o seu pecado e lutam para abandoná-lo. Mas por essa mesma razão, foi-me concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então, ele está dizendo que a misericórdia de Deus foi tão grande sobre ele que o transformou em alguém que servisse de modelo para todos os que viriam a crer depois dele para a vida eterna. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você. Que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então Paulo está aqui lembrando Timóteo que ele deve combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Se ele não guardar a sua boa consciência diante de Deus, ele vai naufragar na fé, como outros naufragaram na fé. E por isso, como diz Paulo, foram entregues a Satanás, ou seja, foram afastados da comunhão com o Senhor porque abandonaram a fé. Então, para um líder, é importante que ele lidere, que ele seja um líder com boa consciência. Alguém que, como foi posto na perícope anterior, nesse trecho anterior aqui, alguém que se vê como pecador, alguém que se vê como miserável, como indigno, alguém que se vê como alvo da graça e misericórdia de Deus, tão somente. Por quê? Porque se ele não preservar essa boa consciência, esse entendimento correto de si mesmo e de Deus, ele vai naufragar na fé. Então é preciso ter um coração no lugar correto para ser um pastor, para ser um líder na igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela leitura que fizemos agora, Pai. Te agradecer porque vemos aqui nesse primeiro capítulo da carta a Timóteo que o Senhor se importa com a sua igreja e o Senhor requer dos líderes que façam bem o seu trabalho, que combatam o bom combate, preservando a fé e a boa consciência. Assim eu peço que me auxilie, Senhor, a me manter firme, a ter sabedoria para fazer calar aqueles que se opõem à verdade
aqueles que se envolvem com assuntos inúteis e perversos, sem qualquer benefício para a igreja. Que o Senhor, ó Deus, me ajude como pastor e também a meus irmãos que trabalham na mesma tarefa, irmãos do meu presbitério e por todo o Brasil, por todo o mundo, homens que o Senhor tem chamado para pastorear a tua igreja. Abençoa cada um deles. E à luz do texto de Jó que acabamos de ler, Senhor, também, nós vemos ali, Senhor, a fala de Eliú, continuando ali, desafiando Jó. Há muitas verdades no que ele diz, mas ele faz um julgamento impreciso de Jó, porque ele não conhece o que há na mente do Senhor e nem na intimidade do coração e da prática de Jó, da vida dele. E como nós vamos ver ainda no livro, tudo isso se encerrará quando o Senhor se manifestar. Então, o meu pedido também agora em oração é que o Senhor nos ajude a ter sabedoria verdadeira, sabedoria do alto, quando lidamos com o sofrimento e quando lidamos com irmãos, amigos que estão sofrendo. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça, nos dê palavras de graça e de misericórdia para com estes. E se houver pecado neles, que se arrependam. Se não for por algum pecado, ó Deus, que o Senhor lhes dê força, lhes dê todo o sustento para que possam enfrentar o sofrimento com confiança e esperança no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.